Pronto. O pessoal, olha, eu estava conversando com a Majois Caramelo e parece que algumas turmas não finalizou esse conteúdo aqui de regionalização do continente africano. As turmas, por exemplo, da Majois Caramelo, ela passou a divisão política, passou a regionalização pelos aspectos de localização, posição geográfica, né, que é essa daqui, ó. Todas as regiões, por essa regionalização aqui de localização, têm acesso ao Oceano Atlântico ou Índico, mas todas têm saída para oceanos. E ficou faltando, pelo que ela me disse, dessa regionalização aqui pelos aspectos étnicos, culturais, está lá na página 176, tá? E só passando aqui rapidamente, porque algumas pessoas já viram com o Major Matos, mas algumas turmas não viram. Então, eu vou retomar aqui rapidamente essa regionalização pelos aspectos étnicos, culturais, históricos. Então, nós temos nessa regionalização duas regiões. O norte da África, que é composto apenas por 5 países, e a África subsaariana, que é a maior parte dessa regionalização, os países são dentro dessa África subsaariana. E aqui, ó, então nós temos aqui o que está de laranjado, né? É a África subsaariana, e o que está de rosa lá em cima é o norte da África. Nós podemos observar nessa regionalização aqui, ó, que existe aqui uma faixa, né, que cruza o continente africano de leste a oeste, né? Essa faixa ela é chamada de Sahel africano. Essa faixa aqui, ela é uma transição do deserto do Saara para o semiárido, né? E depois savanas. Então, é uma faixa de transição, o Sahel africano. Essa faixa ela é caracterizada ali em termos socioeconômicos, né? A maior pobreza que a gente escuta e vê na televisão sobre a África vem dessa região, dessa sub-região chamada Sahel africano, pobreza, baixos indicadores socioeconômicos, seca, né? Nesse Sahel africano também está associado ao uso, né? Ao uso da terra ali, desmatamentos, uso impróprios, né, do meio ambiente ali, uma degradação muito grande dessa faixa. E nós temos aqui ao norte, nós temos dentro do norte da África, o norte da África que é composto por 5 países apenas. Dentro desse norte da África, nós temos a região do Maghreb. Essa região aqui, ó, circulada de vermelho, circulada não, né? Esse perímetro aqui, ó, polígono, ele é chamado de Maghreb. O que o Maghreb tem de diferença, né? São países ali caracterizados pela etnia árabe e por seguirem a religião islâmica. Então, nós temos essa característica do Maghreb, né? Então, são países que seguem a religião islâmica e que estão lá no norte da África. A maior parte da população ali do norte da África está localizado, né, posicionado ali próximo do Mar Mediterrâneo, e em função da proximidade geográfica com o continente europeu, as relações econômicas são bem estreitas, né? Nessa região também do norte da África, nós temos uma economia mais desenvolvida, mas muito assim relacionado à agroexportação para o continente africano por essa proximidade também, né? O escoamento pelo Mar Mediterrâneo. Mas apesar dessa aptidão mais agroexportadora, nós podemos citar, por exemplo, o Egito e Marrocos, que tem ali indústrias de base, né? E indústria de bens não duráveis, desculpa, né?
roupas, bebidas, sapatos, bens de consumo em geral. Então, nós temos uma característica mais industrializada no Egito e no Marrocos, apesar do que todo o norte da África tem essa tendência ali para a indústria, para agroexportação, mas também exploração de petróleo. Então, nós temos ali o Saara Ocidental, que é um território dominado pelo Marrocos, que está no norte da África também, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. O que mais que a gente pode falar dessa? A África subsaariana, que é a maior parte desse, é o que está de laranjado aqui, ó, é a maior parte dos países, né, mais de 80% da população está concentrada na África subsaariana, são 49 países, várias etnias. De modo geral, nós temos ali a África do Sul, que faz parte do BRICS, nós vamos falar isso também mais para frente, que é um país mais em desenvolvimento, mais inserido na economia mundial, e também a Nigéria, que tem produção ali de petróleo, que se destaca muito nessa produção de petróleo, está inserida ali no comércio internacional. Mas a maior parte desses países, né, do continente africano, eles apresentam ali péssimos indicadores socioeconômicos, problemas estruturais, muitos conflitos relacionados desde o final do século XIX, que nós vamos ver mais para frente, né? A partilha da África afetou muito a organização socioeconômica, muitas vezes colocando etnias rivais no mesmo território, e isso provoca hoje, como por exemplo, guerras civis, né, e uma instabilidade política nesses países, como o Congo, a Somália, o Sudão, Ruanda. Nós vamos ver isso mais para frente. De maneira geral, nós podemos afirmar que a economia ali da África subsaariana é baseada principalmente na exploração do ouro e diamante, né, um continente reserva. Muitas provas de Enem colocam isso também, a África como um continente ainda reserva, como um continente ainda a ser explorado em termos de recursos naturais, em termos de agricultura, em termos de urbanização. Então, é um continente ainda, digamos, reserva, né, entre aspas, que ainda o capital ainda está chegando, né, está começando ali uma exploração mais intensa. Então, nós temos essa exploração aí de minerais e também de alguns produtos de agroexportação, algodão, café, cana-de-açúcar, cacau. Beleza? Então, essa regionalização aí da África pelos aspectos étnicos, culturais, socioeconômicos. Então, nós temos essa divisão aí, norte da África e África subsaariana. Sendo que dentro dessas duas regiões, nós temos o Sahel africano e a região do Maghreb. Continuando aqui, nós estudamos aqui na última aula aqui no AVA, né? Nós estudamos muito a geologia do continente africano, né? Então, nós vimos ali, estudamos a questão do Rift Valley, que nós temos ali na porção mais oriental do continente africano, nós temos uma falha geológica de divergência de placas que está ali fragmentando o continente europeu, né? Então, nós vimos esse mapinha aqui, ó, de áreas de instabilidade geológica na África. O norte da África, que é a cadeia ali montanhosa dos Atlas, que está em convergência com a placa euroasiática, daí nós temos a formação desses dobramentos modernos. O D e o E é divergência de placas. Associado a essa divergência, nós temos ali formação do Rift Valley, que é aquela cratera, né, aquela fratura que corta o continente africano de norte a sul, na porção mais a leste. E nós temos a formação de lagos tectônicos, vulcanismos também associado a essa divergência. Começa ali no
no chifre da África, né, na região ali da Somália, da Etiópia, e vai descendo até o sul ali do continente africano. Então, nós vimos essa imagem aqui, né, da divergência. Futuramente, nós teremos esse cenário aqui para o continente africano, né? Uma nova placa vai surgir, que é, né, alguns livros didáticos já mostram aqui como placa da Somália e placa de Núbia, a placa maior que é de Núbia, a placa menor da Somália. Mas nós também temos aqui alguns livros didáticos chamados aqui placa africana, apenas. Aqui nós temos dessa imagem aqui de importância o triângulo de Afar, né? Inclusive o oceano que vai surgir entre a placa de Núbia e a placa da Somália, vai chamar ali Oceano de Afar, o Mar de Afar, né? Ela começa ali, essa falha, essa divergência de 3 placas, né? Placa arábica, africana e índica. Então, ela começa ali, essa divergência, e vai até o sul da África. Entre essas 2 placas, nós teremos futuramente o Mar de Afar. Lagos tectônicos relacionados a isso, né? Lembrando, pessoal, que essa região aqui, ó, onde essa falha ocorre, são regiões mais elevadas, são regiões de planaltos, que se formam aqui nessa falha, tá? Não são áreas baixas, planícies, são planaltos. Então, de instabilidade geológica, bem resumido aqui. Lá no norte da África, convergência, aqui na costa oriental, divergência. Nessa área de divergência, nós temos aqui o Monte Kilimanjaro, que é o pico mais alto ali do continente africano, e relacionado também a essa divergência, nós temos atividades vulcânicas ativas, né? Então, relevo africano de maneira geral. Quando nós olhamos lá no mapa, quem está com o livro didático aí, ó, pega lá na página 178. Página 178. Nós temos ali, observem, as cores, quanto mais escuras, maior a altitude. Quanto mais próximas do verde, menor a altitude. Então, quando nós olhamos, batemos o olho aqui no mapa do continente africano, mapa físico, nós podemos observar que predomina cores alaranjadas, né? Então, predominam planaltos, né? Esses planaltos, eles não são planaltos elevados, tá? São planaltos que estão ali entre 200 a 1.500 metros de altitude. E são terrenos muito desgastados por processos erosivos, né? São terrenos antigos que se formaram ali há bilhões de anos e que passam por processos de desgaste, então muitas erosões. Muito processo erosivo relacionado a esses planaltos aí. Nós podemos ali subregionalizar esses planaltos, né? Em 3, planalto setentrional, né, ao norte aqui, e dentro desse planalto setentrional, cadeias dos Atlas, nós temos os montes aqui também, na porção mais aqui do Saara, o Planalto Centro-Meridional e o Planalto Oriental. O Planalto Oriental é a região das falhas, dos lagos. O Planalto Setentrional nós estudamos, né? Vimos as características aqui de cada um deles. O Planalto Centro-Meridional, os Montes Drakensberg, lá no sul da África. Os Planaltos Orientais, o Rift Valley. Os lagos tectônicos, né? As planícies, olha aqui esse mapa, né? As planícies é o que está de verde. O que é uma planície? São áreas que recebem, são áreas rebaixadas que recebem sedimentos, sofrem processos de deposição de sedimentos. As áreas mais baixas do continente africano
São as áreas litorâneas, as depressões litorâneas. E aqui na bacia do Congo também nós temos uma planície do rio Congo, tal como nós temos aqui da planície do rio Amazonas, ao longo do rio, é uma área mais baixa, entre 0 e 200 metros de altitude. Observem aqui também nesse mapa, nós vamos estudar hoje sobre bacias hidrográficas. Então, nós temos aqui a bacia três grandes bacias, né, do Níger, Nilo e do Congo. Então, são essas 3 bacias hidrográficas aqui, ó. O Níger parece que ele deságua aqui mais ao norte da África, mas ele deságua mais ao sul ali, né? Ele nasce na Guiné e ele vai desaguar ali na região do Golfo, né? Aqui da Guiné. Então, nós temos o rio Níger, o rio Congo e o rio Nilo, que são as 3 grandes bacias hidrográficas do continente. Existem outras 2 bacias menores, que é o rio Zambeze e Orange. Nós vamos falar sobre essas 2 bacias também, seus usos. Nós falamos também sobre o canal de Suez, nós vamos voltar um pouquinho nele, no Estreito de Gibraltar, que liga ali o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, e tem uma diferença ali, uma distância muito próxima entre Marrocos e Espanha, 13 quilômetros de distância, então a fronteira é muito vigiada, nós falamos sobre isso também. E aqui nós vamos falar agora sobre hidrografia, né? O rio Congo, ele nasce aqui no Planalto Oriental, aqui do centro da África. Essa linha aqui no meio é a linha do Equador, tá? Então, o rio Congo, ele nasce no Planalto aqui da região aqui oriental, do Planalto Oriental, e vai desaguar no Oceano Atlântico. Como essa região, ela é de baixas latitudes, né, próximo à linha do Equador, então há um grande processo de evapotranspiração, chuvas, né, convectivas, uma vegetação densa, né, que nós chamamos de tropical equatorial, muito biodiversa. Esse rio do Congo aqui, ele tem alto potencial de produção de energia hidrelétrica pelos seus afluentes, igual a Amazônia. O rio Amazonas em si, ele não tem potencial de geração de energia hidrelétrica, porque ele é um rio de planície. As hidrelétricas, nós temos um aproveitamento nos rios de planalto. Os afluentes do rio Amazonas, assim como os afluentes do rio Congo, têm um grande potencial de geração de energia hidrelétrica. Então, a bacia do Congo em si tem grande potencial. Mais de 40 usinas hidrelétricas instaladas ao longo da bacia, né? O rio Níger, ele nasce nos planaltos aqui na porção noroeste do continente africano e vai desaguar aqui no Golfo da Guiné. Esse rio Níger, ele se direciona em direção ao Saara, ele encontra um planalto lá no Saara e aí volta, né? Ele desvia o seu curso para o Golfo da Guiné. Aqui na região do Delta, nós falamos sobre isso, tem um aproveitamento muito grande para irrigação, agricultura, mas muitas vezes é aproveitado pelos grandes produtores e as comunidades locais pegam as piores terras, né? Então, tem essa questão também, assim como aqui no Brasil, né, outros países da América Latina, da Ásia, os grandes empreendimentos, eles aproveitam melhor dos recursos naturais por questões financeiras, lógico, né? Aqui no Rio Nilo, nós vimos que o Rio Nilo, ele nasce aqui no Planalto dos Grandes Lagos, essa região aqui, ó, da costa oriental, né? Aqui do Chifre, né? Aqui, ó, entre o Rio Congo e o Rio Nilo, onde tem esses lagos aqui, tem um planalto. Esse planalto
é o Planalto dos Grandes Lagos. A partir desse Planalto dos Grandes Lagos, nós temos uma região mais elevada, e nas vertentes desse Planalto nós temos as nascentes, nascente do Rio Nilo e, por outro lado, a nascente do Rio Congo. O Rio Congo, ele deságua lá no Oceano Atlântico, já o Rio Nilo deságua lá no Mar Mediterrâneo, mas ambos nascem ali, têm suas nascentes nas vertentes do Planalto dos Grandes Lagos. O rio Níger, então, ele vai direcionando aqui, ó, pro deserto do Saara, ele volta e cai lá encontra um planalto, né? Por que ele desvia o seu curso, né? Porque encontra um obstáculo físico, que é uma área elevada. Então, ele desvia o seu curso lá para o Golfo da Guiné. Muito aproveitado aqui, ó, a foz em delta, né? Como nós falamos, a delta é o triângulo, né? Da matemática. Então, ele deságua no formato de delta. Aqui, esse esquema desse mapa aqui, ó, ele mostra de forma simplificada o relevo, as áreas mais elevadas do continente africano, e os rios. Observe que a hidrografia e o relevo estão muito associados, né? As nascentes, elas nascem nos planaltos e desaguam lá nas áreas mais baixas. Então, nós temos aqui o Planalto Setentrional, cadeia dos Atlas, aí nós temos esse monte Camerun aqui, ó, que o Rio Nilo, ele não nasce aqui no noroeste, como eu falei, tá vendo? Ele não deságua aqui em cima, ele vai desaguar aqui no Golfo da Guiné, então ele vai desviar e vai cair aqui embaixo. O Rio Nilo, ele nasce no Planalto Oriental e ele deságua aqui no Setentrional, tá errado aqui, ó. Essa linha ela vai colocar todo esse norte da África na porção setentrional. E o Rio Congo aqui, mais na porção central, né, da África. Então, aqui, as 3 grandes bacias, nós temos que ter elas em mente, né, porque elas são de grande importância ali para a economia, para a sociedade da população africana. Aqui, ao sul, né, e sudeste do continente africano, nós temos os rios Zambeze e Limpopo. Aqui é o Zambeze, né, aqui embaixo, tá vendo? E nós temos um outro braço que nasce num lago. O braço menor é o Limpopo, o maior é o Zambeze, deságua no Oceano Índico. E aqui ao sul nós temos o Rio Orange, que ele atravessa também o território sul-africano. Aqui nós temos um bom aproveitamento para geração de energia hidrelétrica, irrigação também, até porque a África do Sul, aqui essa região mais ao sul da África, é mais desenvolvida em termos socioeconômicos, né? O Zambeze já não é tão aproveitado assim, tem potencial, mas não é tão aproveitado como o Orange. Que o Rio Nilo nasce aqui no Planalto dos Grandes Lagos, né? Toda hora voltando para a gente fixar isso daí, né? Onde que ele nasce, onde que ele deságua, qual que é o seu uso. Deságua aqui no Mediterrâneo. Ele possui ali um regime durante a estação chuvosa, ele tem um regime hídrico, suas margens fluviais são férteis, muito utilizado também na agricultura. Olha aqui a bacia do Congo, olha que linda, né? Parece um pulmão. Igual a Amazônia, a bacia do Rio Amazonas. Se a gente pega a bacia do Rio Amazonas, nós vamos observar vários afluentes, né? Então, tem o rio principal, ela está na porção central aqui, ó, do continente africano. Olha aqui o mapa aqui embaixo, né? O quadrante aqui vermelho. Então, a bacia do Rio Congo está nesse quadrante, nasce lá no Planalto dos Grandes Lagos e deságua aqui no Oceano Atlântico. E vários cursos d'água, vários braços, né? Muito ramificado, é bem drenado essa região em termos hídricos, né? Então, a gente já pode pensar desconstruindo aquela imagem que a gente tem da África, né? Que a África é tudo seca, tudo savana, é tudo aquela coisa muito seca, muito pobre. Aí não, né? Existem regiões ali na África que são bem drenadas, tal como a Amazônia. Inclusive, o Rio Congo é o segundo maior rio em volume de água do mundo, né? Primeiro o Amazonas, depois o Rio Congo.
estão na mesma latitude, né, próxima ali à linha do Equador. Então, né, geologicamente eles estavam unidos na Pangeia, né? Depois da separação, da fragmentação e separação da placa sul-americana e placa africana, nós temos ali a descontinuidade desse rio, mas eles continuam em continentes diferentes. Eles têm muitas semelhanças. Tá vendo esse cinza escuro aqui? Ao fundo desses rios é a floresta tropical, né? Equatorial, tropical, de grande biodiversidade e que está aqui em vários países, principalmente no Congo. Muito desmatada também, tá, gente? Igual aqui no Brasil, né? E sofre processo, pressão dos setores de madeireira, setores de mineração também, clandestina, muito semelhante ao que ocorre aqui. Nessa região, nós temos 93 milhões de pessoas vivem nessa floresta dessa região, né, de grande biodiversidade. Canal de Suez aqui, nós já comentamos também sobre o Canal de Suez e sua importância. Ele articula, né, 3 continentes, Ásia, Europa e África, então o comércio através desse canal é muito forte. É um canal natural? Não é natural. Né? Ele foi construído no final do século XIX pela França. A França dominou por algum tempo, igual o canal do Panamá, né? Os Estados Unidos dominou por um tempo, depois devolveu para o Panamá. O canal de Suez é a mesma coisa. A França construiu lá no final do século XIX. Depois do século XX, o Egito retoma ali o domínio e a exploração econômica desse canal. Então, articula muito ali o comércio, facilita, né, as trocas comerciais, principalmente de petróleo, né? O petróleo do Golfo Pérsico passa por essa área e abastece o mercado consumidor europeu. Professora, Sim. por que a França devolveu o canal para a África, sendo que ela lucraria, por exemplo, com o petróleo? É porque ela dominou essa região no contexto de partilha da África, de imperialismo do final do século Ah, XIX. Aí entendi. depois, com os processos de independência, esse domínio já não se sustentava politicamente tanto, entendeu? Então, Achei que fosse mais recente. Entendi. se bem que os processos de independência dos países africanos e asiáticos também, foi aqui? Não, foi no nono ano. Nós falamos sobre a Índia, eu falei lá. Os países africanos, asiáticos, conquistaram sua independência depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois que as potências europeias estavam ali arrasadas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses domínios territoriais fora da Europa se fragilizaram, né? Então, a retomada, né, a independência é depois da segunda metade do século XX aí. E o Egito era colônia francesa, né? Esse canal ali, ele possui 193 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Muito pequeno, né, gente? 200 metros, pensa. 200 metros, quem nada aqui? 200 metros é curtinho, não é? É. 200 metros é curto, né? Então, esse é um dos problemas desse canal, né? Que vem passando aí por... Nós vimos esse aqui, ó, o congestionamento de navios, né? O canal de Suez. Depois de 5 dias, o navio ficou atravessado, né? Porque cada vez mais... Pensa, esse canal foi construído lá no final do século XIX e início do século XX. As embarcações, o porte dessas embarcações, elas evoluíram, né? Tanto em potência quanto em capacidade, volume de transporte, só que o canal ele continua o mesmo. Então acaba aparece surgindo esses problemas aí. E o mais recente que nós vimos foi aquele lá de abril, né, onde ocorreu ali o encalhamento de uma embarcação de carga ali, ficou 5 dias, né, encalhado, provocando aqui um congestionamento de navios, né?
Inclusive, os meus amigos, professores dali do colégio mesmo, estavam falando, brincando na época, o GPS, o Waze está mandando desviar o curso lá para o canal, lá para Boa Esperança, contornar a África todinho, porque o canal ele desvia, né? Ele encurta as distâncias, né? Mas como tinha um congestionamento ali, o GPS estava mandando ir lá para o Cabo da Boa Esperança, que seria mais rápido. Então, nós tivemos aí esse problema, um problema real, né? 12% do comércio global ele concentra aqui, ó, passa por esse canal, então ele tem essa importância, né? E precisa ali, né, tá passando por ampliação, melhorias, mas ainda deixando muito a desejar, né? Estreitos, golfos e canais. Olha aqui, gente, olha aqui a hidrografia, esquece essas letras aí. Olha só o continente africano, né? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, a maior parte do território está em regiões tropicais, né? Com uma densa rede hidrográfica, né? Olha lá no mapa, por favor, da página 178 de novo. Beleza. E observa aqui nesse mapa do slide que o Saara, aqui, ó, o norte da África, né? Essa região aqui semiárida, desértica, né? Ela não tem cursos d'água. Na verdade, se você olhar o mapa da página 178, lá no Saara tem uns pontilhados, umas linhas pontilhadas, tá vendo? Linhas pontilhadas em azul. O que significa isso? Alguém sabe me dizer? Qual que é a diferença no mapa da linha pontilhada em azul da linha contínua? Se não me engano, as linhas pontilhadas são rios intermitentes. Se não me engano. Exatamente. Esses rios do Saara, eles nem aparecem aqui nesse mapa aqui, ó, em menor escala, mas aqui, ó, ele aparece no mapa da página 178. Observem também que é em volta do monte, né? No Planalto do Jado. Então, o monte está aqui e vários cursos d'água intermitentes surgem ali na estação chuvosa. Quando chove, né? Surgem nessas áreas ali divertentes das áreas mais elevadas. Então, os rios ali dessa região do Saara são intermitentes. Eles surgem eventualmente quando nós temos ali chuvas, né? Porque o semiárido não é ausência 0% de umidade, existe um período curto de chuvas. E quando essas chuvas ocorrem, nós temos esses rios intermitentes aqui, na região do semiárido, região de estepes. Então, a região do norte aqui da África, uma pobreza, né, da drenagem nos cursos d'água. Já o restante do território é bem drenado, né? Então, nós podemos desconstruir aquela ideia de que a África é só seca, savana, miséria. Além da gente ter essa construção imaginária da África seca, a gente associa com pobreza, né? E que não é uma associação muito correta. Porque se a gente olha lá, por exemplo, no Emirados Árabes, Dubai, riquíssima, né? No meio do deserto, né? Então, essa relação entre pobreza e clima, ela tem lá as suas... Não é uma questão exata, entendeu? Ela pode intensificar, dificultar o desenvolvimento de uma determinada região, mas ela não é determinante, é isso e pronto, né? Semiária, é deserta, pobreza. Não é assim, porque nós temos outros exemplos de áreas semiáridas, áreas áridas que são prósperas economicamente, né? Então, aqui, observe o mapa novamente. O A
é o Estreito de Gibraltar. Ele possui ali aproximadamente 50 quilômetros, né, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico Mediterrâneo, 53 quilômetros. Então, é um ponto importante também para o comércio, né, que chega ali do continente americano, o Estreito de Gibraltar é importante. E entre o continente africano, os países mais próximos, né, entre o continente africano e europeu, é Marrocos e depois Espanha, 13 quilômetros de distância. O B, nós temos a Península da Somália, conhecido também como chifre africano, região da Etiópia, Somália, onde que está acontecendo aquela falha geológica, né, que passa por aqui também. O Canal de Suez, onde desemboca ali o Rio Nilo, né? O C, a ilha de Madagascar. E o D, o Golfo da Guiné, né? O que é um golfo? É quando as águas, né, do mar adentram para o território, né? Então, nós temos aqui o Golfo. A península, ao contrário, quando o território avança sobre o mar, é o B. Península, Golfo. Então, nós temos que saber essa diferença aí também. Isso que nós já vimos. Vamos falar um pouco sobre clima e vegetação. Isso daí já está lá mais para frente, no livro didático, está na página 180. Então, o continente africano, gente, ele é caracterizado por um tipo de paisagem que nós chamamos de paisagem em espelho. Em espelho, né? Por quê? Porque o território africano, como nós falamos, ele está nos 4 continentes, nos 4 hemisférios, né? Norte, sul, leste e oeste. E a linha do Equador, que é o marco zero, né, das latitudes, passa ali na porção central da África. E nós sabemos que as latitudes influenciam no clima, né, um fator climático. E a partir da linha do Equador que cruza ali a porção central da África, nós vamos ter a identificação, né, climática da Zona Norte para o território aqui da Zona Sul da África. Então, o que acontece aqui, acima da linha do Equador na África, acontece aqui na porção sul da linha do Equador na África. Então, por isso que nós chamamos de paisagem em espelho. Isso aí pode ser cobrado, viu? O que significa lá? Ao norte e ao sul da linha do Equador, os tipos de clima são semelhantes, e nós sabemos que o clima influencia na vegetação, né? Então, logo, tanto o clima como a vegetação, elas vão ser ali parecidas acima e abaixo dessa linha do Equador. Outros fatores também interferem, tá, gente, no clima e na vegetação, mas a latitude é que vai ali influenciar na vegetação e nessa paisagem espelho aí que nós estamos falando. Então, olha aqui, esse mapinha esquemático aqui, né? Então, as bacias hidrográficas, ao longo da linha do Equador, nós temos ali, se afastando dela, um clima tropical e equatorial. Lá no norte, as cadeias montanhosas, então o clima... Lá no norte, nós temos um clima mediterrâneo, nós vamos falar sobre isso, tá? Nós temos correntes oceânicas, corrente aqui a noroeste, desculpa, do continente africano, a corrente das Canárias, que é uma corrente fria. Nós vamos ver mais à frente aqui o que determina, por exemplo, a formação de desertos. Na África, nós temos 2 desertos, o Saara e o Kalahari. E os dois são influenciados por ventos contralícios e também por essas correntes frias, né? A corrente das Canárias e a corrente de Benguela, que é fria também. Esse triângulozinho aqui, ó,
são as formações vulcânicas, as falhas, né? O rift, o pontilhado é o rift. E os triângulos são as formações vulcânicas associadas a essa divergência de placas. Dúvidas sobre esse mapinha aqui? Não. Negativo. Beleza. Aqui, então, vamos observar os climas, né? Os climas ali do continente africano. Nas áreas de, nós temos desertos. No litoral, deserto do Kalahari, observa aqui embaixo, passa uma corrente fria. Lá na costa também oeste aqui do deserto do Saara, passa a corrente das Canárias, que é fria. As correntes oceânicas, elas influenciam o clima de determinada região, né? Quando nós temos correntes frias, a evaporação vai ser menor, o clima vai ser mais seco, vai ter menos chuvas. A mesma forma, quando nós temos correntes quentes, olha lá, a corrente de Madagascar. É uma corrente quente, né? Então, nós temos ali uma maior evaporação, mais chuvas e um clima mais ameno. Então, as correntes oceânicas podem interferir ali nessa formação ali de desertos, né? Formando um clima mais seco, que caracteriza o deserto, né? Baixíssima taxa de umidade, ou baixas taxas de umidade, clima árido e semiárido. Os climas úmidos estão na porção central, esse rosa escuro. Aqui nós temos a linha do Equador, nós temos aqui o Rio Congo, né? Bacia do Rio Congo. Então, assim como ocorre na África, ocorre no Brasil. Clima equatorial, floresta equatorial e tropical, né? Então, é uma floresta de grande biodiversidade, um clima muito quente, uma alta evapotranspiração. Então, ocorre esse clima ali super úmido e quente porque está no Equador ali. Os climas mais frios, eles estão localizados ali no norte do continente africano, nas cadeias montanhosas ali do Atlas e no Planalto ali, do Planalto Oriental, nessa porção mais aqui próxima ali da região do Chifre africano. O que é o clima mediterrâneo, né? O clima mediterrâneo é aquele clima caracterizado por invernos chuvosos e verões secos e quentes, invernos chuvosos e verões secos e quentes, né? Então, se você for na Itália, por exemplo, no meio do ano, que é verão lá, vai ser super mais quente do que aqui, pessoal. Mais quente do que aqui, e muito seco, né? Então, esse é o clima mediterrâneo. Ele é encontrado aqui no continente africano, lá próximo ao mar Mediterrâneo, mas também esse cuidado, tá? Clima mediterrâneo não necessariamente é só no oceano, no mar Mediterrâneo. Ele ocorre em outras porções, ele ocorre aqui na América do Norte, nós temos clima mediterrâneo. Lá no sul do continente africano, observe lá, é clima mediterrâneo também. Então, nós temos esse tipo ali de clima. E nós temos o clima tropical, que no continente africano, no clima tropical, nós temos ali as savanas, né? Nós vamos falar sobre elas, e climas mais secos também, né? Como as estepes. Estepes, nós temos uma vegetação mais de gramíneas e também um clima mais seco associado. Já as savanas, nós vamos falar sobre elas também. As savanas, elas estão associadas à estação seca muito bem definida, um longo período de seca e um curto período chuvoso. Vamos falar aqui dos desertos. Os desertos formados a partir de correntes oceânicas, eu falei com vocês aqui agora, está relacionado aí à característica da corrente oceânica. Então, onde passa uma corrente oceânica fria, o clima daquela região vai ser mais seco, pode fortalecer e intensificar a seca de uma região e formação de desertos.
Só que observa aqui o deserto Saara, nesse mapa aqui, ó. O deserto Saara, ele é muito extenso, né? A corrente ali das Canárias, as correntes frias que passam ali na costa atlântica do norte ali da África, como que ela interfere? Será que é só a corrente das Canárias que interfere em todo o deserto Saara? Não, existe um outro fator que colabora para a existência desse deserto. As correntes frias é um dos fatores, mas nós temos também um outro fator que é os ventos contralícios. Olha aqui o deserto do Kalahari também, a corrente de Bengala influencia no clima mais seco e desértico, mas não é somente a corrente de Benguela ou a corrente fria ali das Canárias que vai determinar os desertos. Influencia? Sim, mas é só isso? Não. Então, nós temos esse outro fator aqui, que são os ventos contralícios e a formação de desertos. Presta atenção aqui, ó. Nós temos uma dinâmica relacionada aos ventos no planeta. O que é o vento, né? O vento é o deslocamento de ar. E ele sempre se desloca de uma área fria para uma área quente. As áreas frias nós denominamos de alta pressão. E as áreas quentes nós chamamos de baixa pressão. Então, o vento sempre vai se deslocar de uma área de alta pressão para baixa pressão. Então, nós temos áreas quentes, a área mais quente do planeta, as áreas equatoriais, são áreas de baixa pressão. Os ventos tendem a sair de áreas tropicais, né, dos trópicos, em direção ao Equador. Mas os ventos ele também têm um comportamento vertical, não somente horizontal, mas vertical também. Então, olha aqui, imagina que a Terra é plana, né? Olha aqui. Então, nós temos aqui o Equador, 0 latitude, né? Aqui no meio, baixa pressão, está circular de vermelho, por quê? Porque a área que recebe maior radiação solar é mais quente, então baixa pressão. Nós sabemos que o vento se desloca de alta para baixa, então a área do Equador vai receber ventos que vêm de latitudes aproximadas entre 20 e 30 graus de latitude, tanto do norte quanto do sul. Então, aqui, ó, no Trópico de Capricórnio, os trópicos estão numa área aproximada de 23 graus norte, Trópico de Capricórnio, de Câncer, e 23 graus sul, Trópico de Capricórnio. Então, os ventos, eles vão se direcionar, tá vendo aqui a setinha aqui embaixo? Então, eles saem lá da alta pressão do Trópico de Capricórnio, então vem o vento, o ar que estão localizados ali no Trópico de Capricórnio e de Câncer, eles são mais resfriados do que o ar que está no Equador. Então, eles vão se direcionar, da mais frio para mais quente. Então, eles vão se direcionar para o Equador. Quando chega lá no Equador, o que acontece? Esses ventos, eles recebem mais radiação na área de baixa pressão, né? O Equador. Ali nós vamos ter um processo de maior evaporação por causa do ar aquecido, mais evaporação, mais chuvas, mais nuvens, mais chuvas e chuvas do tipo convectivas. Esse ar ele vai subir aquecido, formar chuvas, ele chega lá no topo da troposfera, em torno ali de 10, 12 quilômetros de altitude, esse ar ele vai ser empurrado. Né? Então, esse ar aqui que sobe é constante, então o que está aqui em cima ele vai ser deslocado. Esses ventos que se deslocam, né, eles vão voltar para as áreas tropicais, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Só que à medida que ele se desloca, ele vai perdendo umidade, ele vai se tornando mais seco. Tá? Esses ventos que voltam das áreas equatoriais em direção aos trópicos são chamados de ventos contralísios. Né? Esses ventos contralísios, eles são caracterizados por serem mais secos e eles vão chegar lá nos trópicos sem umidade. Então, eles vão chegar lá causando uma secura
né, do clima da região. E nós sabemos que o que determina um deserto também é essa questão da umidade. Então, essas correntes contralísios, elas vão levar mais seca para essas áreas tropicais. É tanto, pessoal, que quando nós observamos aqui, ó, então aqui é a linha do Equador no meio, né? Observe que os trópicos, trópico de Câncer, observa que os desertos que se formam próximos do trópico de Câncer, né? Também está relacionados a esses ventos contralisos, né? Porque nós sabemos que os ventos contralisos, eles são secos, eles perdem umidade e chegam ali nos trópicos secos, né? E nós temos aqui um ar que vai se acender no Equador e ele vai descer lá no Trópico de Câncer e Capricórnio. Quando ele desce, ele impede a formação de nuvens. Além disso, vai levar muita secura para essa região e desertos, formação de desertos associados a esses ventos. Aqui é um outro esquema, né? Equador, baixa pressão, os ventos que estão na baixa troposfera, né? E chegam no Equador, provocam nuvens, formação de chuvas, esse vento, né, esse ar, essas massas de ar aqui, elas vão voltar, é uma célula, né? É dinâmico, é em movimento, então não fica estático. Então o ar que chega, que vai sair lá do Equador em direção ao Trópico de Câncer e Capricórnio, vai chegar muito seco, né? Vai perder a umidade nesse deslocamento e vai chegar lá no Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio bem seco, provocando desertos. Então, lá no Trópico de Capricórnio, olha lá, Patagônia, Kalahari, o deserto da Austrália. Lá no Trópico de Câncer, o deserto aqui dos Estados Unidos, o deserto Saara. Então, vários desertos associados a esses ventos contralisos. Então, o que são os ventos? Os contralisos são ventos secos que sopram do topo da troposfera na direção do Equador para os trópicos. São do Equador para os trópicos. Eles perdem umidade. Então, esses ventos, quando eles chegam lá do Trópico de Câncer e Capricórnio, eles já chegam muito secos, né? Então, eles provocam ali um clima muito seco, favorecendo a formação de desertos quentes, tá? Então, nós temos ali nesses desertos grande amplitude térmica, porque não tem umidade no ar, são muito secos. O que é amplitude térmica? É a variação entre a máxima e a temperatura mínima. Então, de dia faz 50 graus, de noite faz menos 10. Então, variou muito a temperatura, ampla, grande amplitude térmica. Tranquilo, gente? Tranquilo. Eu vou deixar Exatamente. Tem 3 minutos. Se der tempo, eu vou passar ele aqui para vocês, mas eu vou colocar ele lá no AVA, o professor explica direitinho, né? Porque são vários elementos, né? Latitude, corrente quente, corrente seca, alta pressão, baixa pressão. Então, eu vou deixar um videozinho só disso, né? De 3 minutos lá no AVA para vocês, né? Se tiverem dúvidas mais para frente, assistirem novamente. Então, os desertos no continente africano, deserto do Kalahari e o deserto Saara, são formados a partir de 2 fatores. Os contralisos, que são essa dinâmica que eu expliquei, e também as correntes oceânicas frias, que vai intensificar esse processo. Clima e vegetação. Então, aqui é o que está lá na página 180, que é a paisagem em espelho, né? Então, observe aqui, gente, tanto no clima quanto na vegetação se repete, tanto ao norte ali do Equador, no continente africano, quanto ao sul. Então, a linha do Equador aqui no clima. Então, nós temos um clima equatorial, a partir das 2 porções norte e sul, clima tropical nas porções norte e sul, desértico na porção norte e sul, né? Porque aqui embaixo nós temos os contralísios do sul
e lá os contralísios do norte. E nós temos ali, lá mais ao norte, uma vegetação mediterrânea, aqui no sul também. E, então, nós temos esse clima aí. Já a vegetação é a mesma coisa, né? A vegetação é o reflexo do clima. Se tiver calor e umidade, a vegetação ela vai crescer em porte, em biodiversidade. Se o clima é mais seco, as plantas elas serão adaptadas ao clima mais seco, mais árido, né? Então vai ser plantas espinhosas, grossas, né? Como os cactos. As savanas, né? O clima tropical. Então nós temos ali no clima tropical. Olha aqui a correspondência do clima tropical na vegetação. É a savana, tá vendo? É reflexo, o clima reflete a vegetação. No mesmo lugar do clima ocorre um tipo de vegetação. A savana ocorre dentro de um clima tropical. Então, o clima tropical ele é caracterizado ali por estação seca ali mais extensa e um período chuvoso mais curto. Né? Então, a vegetação ela vai se adaptar a isso também. Né? Então, vai ser as savanas, elas não vão ser florestas exuberantes, porque não tem muita umidade, não vai ser uma vegetação em todas as áreas de grande porte, vai ser uma vegetação arbustiva, gramíneas, pode ter plantas espinhosas também, porque a estação seca ela é longa. É tal como o cerrado aqui, né? A savana ela corresponde ao nosso cerrado e possui a mesma latitude aqui, né, no Brasil, porque o clima ali já é afetado pela latitude. Então, os climas equatorial vai ser úmido, com elevadas médias térmicas, baixa amplitude térmica, Equador. Então, se você for lá na região do Equador, do continente africano, vai variar pouco a temperatura, aqui, igual a Amazônia, né? Se você, quem já morou aqui, né? Alguns alunos, né? Filhos de militares já moraram lá em Manaus, sabe, né? Não varia muito, é calor o tempo todo, a variação entre a mínima e a máxima é muito pequena, então é baixa amplitude térmica. Já nas regiões tropicais, nós temos ali temperaturas elevadas o ano inteiro, porque regiões tropicais também recebem radiação o ano inteiro, né? Grande parte da radiação ao longo do ano. Então, o período de seco, nós vamos ter um período de seco mais extenso e um período chuvoso mais curto. Geralmente 9 meses de seca, 3 meses chuvosos. O semiárido, como é que vai ser o semiárido? Vai ser quente, né? Baixa umidade, baixa pluviosidade. O árido desértico, né? Vai ser seco e amplitude elevada maior, porque no deserto não tem umidade, a umidade ela funciona como um moderador térmico, né? Fazendo a temperatura variar pouco. Então, por exemplo, só um exemplo, tá? De clima desértico, semiárido, por um clima, por exemplo, equatorial úmido. A floresta amazônica, na mesma latitude lá do sertão nordestino, está na mesma latitude. Só que a variação da temperatura na Amazônia é menor. Né? De dia faz 27 graus, à noite faz 20, né? 26. Varia pouco, 1 grau, 2 graus. Agora, se você está lá no sertão nordestino, na mesma latitude, nós vamos ter ali de dia 30 graus e de noite 26 graus, 25, né? Variou mais. Então, a amplitude térmica é maior, porque não tem umidade na atmosfera. E umidade, ela aprisiona a radiação solar e calor, né? Então, não vai ter tanta variação no equatorial úmido, né? Vai ter mais em regiões secas, de clima desértico, a variação vai ser maior por causa desse fator umidade aí. Mediterrâneo, inverno chuvoso e verão seco. Tropical de altitude, a altitude ameniza, né? As temperaturas são mais frias à medida que você aumenta a altitude.
Então, nós temos essas características climáticas. Então, aqui é um mapa aqui de vegetações. Então, nós temos aqui de clima e vegetação, desértico, mediterrâneo, de clima, né? Mediterrâneo, semiárido. Aqui no semiárido, né? Cadeias montanhosas aqui do Atlas, o deserto Saara, o Sahel africano, que é uma região ali de transição, né? Semiárido, estepe, tropical continental, que são as savanas, o equatorial, floresta do Congo, florestas tropicais, o deserto Kalahari aqui embaixo. Então, nós temos essas. Aqui, ó, lá a partir da página 181, nós temos as características de cada bioma ali do continente africano. Né? Então, a vegetação mediterrânea, nós temos duas espécies, maquis e garrix, que são. Eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nas áreas de clima mediterrâneo, nós temos aí a formação de maquis e garrix, que é essa vegetação aqui, ó, arbustiva, tá vendo? Em pouca diversidade, mas ela tem essa característica aqui. Nessa região, também essa região aqui do Mediterrâneo sofre muito desmatamento para o cultivo de oliveiras, frutas cítricas, adaptadas, né, a esse clima aí, de verão seco. E deserto, né? Deserto Saara e Kalahari, predomina o clima árido, quente, seco, com espécies caducifólias. O que é espécie caducifólia? O próprio nome já fala, né? Caduca. Caducifólia vem de caducas, que cai. E a origem da palavra caduca é que cai. Né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando caduco. Não é o que significa? Isso vai caindo, vai dobrando, vai caduco, que cai. As folhas caem durante a estação seca para evitar a perda de umidade ali, né? Então, as folhas armazenam água, então, para não perder umidade através das folhas, ela perde as folhas e mantém só no tronco. Xerófitas é o nome que a gente dá a esse tipo de vegetação adaptada a um clima mais seco. Lá no Saara, no Kalahari também, existe a formação de oásis, né? O que é um oásis, na verdade? É onde nós temos o afloramento de águas subterrâneas. Né? Em algum ponto ali do deserto, a água subterrânea, ela aparece ali na paisagem em um ponto concentrado. Então, nós chamamos de oásis, esse afloramento dessa água subterrânea, em algum ponto ali do deserto. As estepes, né, nas áreas de clima semiárido, as estepes são marcadas por uma estação seca prolongada, composta de gramíneas, né, campos, mais uma vegetação mais adaptada ali a um clima mais seco. E as savanas, que é tal como o nosso cerrado brasileiro, né? Então, nós temos ali uma estação seca bem definida, os baobás, né? Vocês já viram essa espécie aqui? Já viram? Não, nós não temos ela, né? Mas tá livros, televisão, já viram essa espécie aqui? Ela é bem curiosa, assim, que ela tem um tronco bem largo, ela é típica de savana, e para as comunidades, né, tradicionais lá, as etnias, né, existe um significado religioso para essa espécie, ela significa ali uma conexão entre o mundo sobrenatural e o mundo material. Ela tem essa, porque ela é uma espécie que vive muitos anos ali, ela sobrevive ali por centenas de anos. Então, aqui, vamos fazer um VOF aqui para ver se vocês conseguiram aí captar um pouco da matéria, tá? Vamos lá.
A maior diversidade florestal do continente se encontra no Saara, ao norte, e Kalahari, ao sul. Verdade ou falso? Falso. Onde nós temos diversidade, biodiversidade na África? No centro ali, porque é um clima equatorial, né? Aí, quanto mais quente, mais diversidade haverá. É calor e umidade, viu, Arthur? Isso. Porque no Saara é muito quente, né? Não, é isso. Esqueci de comentar isso também. A umidade, ela auxilia muito na biodiversidade também. E E ali ali passa uma corrente de ar fria, não é? Oi? Ali passa uma corrente de ar fria? Você Passa, não fala passa? do Saara ali? Isso. É a corrente das Canárias, ela é fria. Por isso que ali é seco. Não só isso, né? Lembra que Mas não são só as por isso. correntes e os ventos contralísios, né? Existe uma massa de ar de altas altitudes, né? Que vem de altas altitudes, que desce naquela região, e essa massa de ar que desce, ela é seca. Então, ela torna esse ambiente aqui, espaço, que é o Saara, deserto, né? O deserto Saara vem dessa corrente descendente, seca, e também da corrente ali oceânica fria, né? Das Canárias. Então, dentro da biodiversidade ali do continente africano, nós temos dentro do clima tropical, as florestas equatoriais do Congo, e também a savana. A savana tem muita biodiversidade também. A floresta equatorial, tipo floresta amazônica, ocorre no centro do continente, ao longo da bacia do Congo, onde o relevo mais suave permite a entrada de massas de ar úmidas trazidas pelos ventos alísios. Verdade ou falso? Essa segunda parte é que vocês ficaram em dúvida, né? Eu acho que é verdade. Verdade. Olha aqui. O Floresta do Congo. Ela tá aqui, ó. Parte central, né? Equador. E o Equador é uma zona de baixa pressão. Recebe ventos e, em função do calor, tem uma grande Professora, umidade. Oi, o Diogo falou que vai ter que sair agora, que vai levar as irmãs dele para a escola. tudo bem, Diogo? Tudo bem. Então, lá, a floresta do Congo está próxima à linha do Equador. E olha o que acontece lá no 0 graus, que é a linha do Equador. Recebe ventos, nós temos umidade do rio aqui, no Rio Congo, evapotranspiração, chuvas. E o relevo já é baixo, né? Permite a entrada ali. Nós vimos que o relevo, olha lá de novo, relevo. Olha o relevo aqui do Congo. Olha a bacia do Congo. Não é uma área rebaixada? De 0 a 200 metros? É uma planície, o Rio Congo, né? Exatamente. É uma área mais baixa, né? Então, há uma facilidade de entrada de umidade aqui e auxiliada ali pelos ventos alísios. Alísios é o que chega ali na baixa troposfera. Os contralísios é os que saem, tá? Da alta troposfera. Mas eu vou deixar o videozinho lá, caso vocês não tenham pegado alguma coisa aí dessa dinâmica. Ô, professora, Oi? você não havia dito que a bacia do Congo era bem aproveitada energeticamente por hidrelétrica? E eu falei, mas o rio Congo, os afluentes? Ah, então são os afluentes que são bem aproveitados. Igual a Amazônia, o rio Amazonas. Existe alguma hidrelétrica ao longo do rio Amazonas? Não. Existe nos afluentes, Rio Madeira,
os rios, né, os afluentes do rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, são os rios que abastecem o rio Amazonas. Existe um desnível ali do relevo que é possível o aproveitamento energético. Na bacia do rio Congo é a mesma coisa. Um alto potencial energético a partir de seus afluentes, né? Porque o rio Congo, ele corre sobre uma planície, né? E para ter energia, geração de energia hidrelétrica, eu preciso ter desníveis do relevo, né? Eu preciso aproveitar as quedas da água. Eu faço uma barragem, então aqui o rio está correndo aqui, ó. Aí de repente o relevo, ele tem tipo uma cachoeira aqui, ele desce. Aí o que o homem faz? Vai lá em cima e faz uma barragem. Aí a água que sai daqui do outro lado, ela cai em velocidade, fazendo a turbina girar e a captação dessa energia ali nos geradores, né? Para gerar energia hidrelétrica ali. Continuando aqui. A savana localiza-se na região tropical, representando uma vegetação menos densa, formada por gramíneas e árvores esparsas. Verdade ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra de savana, lembra de cerrado. O mesmo carão, assim, mesmo, né? Paisagem, assim, galhos retorcidos, árvores de médio e pequeno porte, arbustivas, né? As plantas xerófitas são próprias das áreas de clima árido e semiárido, chamadas também de tundra. Verdade ou falso? Verdade também. Errado, gente. Porque o que é tundra? Então, tundra não é que fica lá em clima frio? Sim, mas nós estamos falando de áreas xerófitas, são clima árido e semiárido ali. É mais quente, né? Nós estamos xerófita, é de clima quente. São plantas adaptadas para não perder umidade, porque o clima é muito quente. Então, xerófitas vem de árido, semiárido, mais quente. A tundra já está numa área polar, acima da latitude 60 graus, 66 graus. Círculo polar ártico, né? É seco porque é frio, a evaporação é menor, mas não é quente. Xerófita está relacionado a clima quente e seco. Tranquilo? De acordo com a região baseada na localização dos países, o continente africano está dividido em 5 regiões: setentrional, ocidental, central, meridional e oriental. Verdade ou falso? Olha lá na página. Olha, a África realmente ela tá dividida sim em 5 regiões. Agora eu só não sei se é de acordo com a regionalização. Ó, eu acho que a regionalização é de acordo com os aspectos físicos mesmo. Isso. Isso. Muito bem. Quando a gente fala localização, a posição geográfica, né? Norte, sul, nós estamos falando de características de localização física, geográfica. Então, quando nós falamos de aspectos étnicos, culturais, socioeconômicos, aí não está atrelado somente ao físico, à posição geográfica, né, aspectos mais naturais. Então, localização é um aspecto natural, não é? O homem não interfere nisso. Então, localização é a partir dessa posição geográfica natural, né? Então, é verdade. Quando fala o critério que o homem interfere, aí já é
sociocultural, étnico, cultural, histórico. Daí vai ser o norte da África e a África subsaariana, né? A paisagem espelho do continente africano pode ser aplicada às altitudes e formas de relevo. Verdadeiro ou falso? Formas de relevo, pessoal. Seria falso essa? É falso, não é? Eu acho também, né? Porque, ó, formas de relevo depende de dinâmica interna ou externa. Os dois, mas assim, o rift africano, por exemplo, os planaltos, as planícies, o que nós não temos o mesmo relevo ao norte do Equador, lá na África, correspondendo ao mesmo relevo ao sul da linha do Equador na África. O que se repete, o que fica espelhado é o clima e vegetação, não o relevo. Beleza? Então, essa está errada. Qual que é a alternativa aqui? Correta. O relevo africano é formado por planaltos, planícies e depressões. Apresenta relativamente baixas altitudes baixas, latitudes baixas, temperaturas. Como que predomina qual característica ele que é baixo? Relativamente baixo. É altitude. Altitude. Não pode ser latitude, porque o continente africano está desde áreas subtropicais, equatoriais e tropicais, né? A maior parte tem áreas tropicais, mas o norte da África e o sul, a África do Sul, por exemplo, tem áreas subtropicais, então não é baixa. Então vai ser ali altitude. Planaltos, planícies e depressões é relevo, e esse relevo predomina em relativamente baixas, por ser antigos, os planaltos estão bastante Desgastados. por processos erosivos. Há ainda que é um conjunto de falhas geológicas. Qual dessas alternativas? Cadeias dos Atlas, o rio Níger, bacia do Congo, Rift Valley. Hã? Travou para mim, mas a gente já tá na terceira palavra? Tá. Ainda que é um conjunto de falhas geológicas. Ah, tá, é o Rift Valley. Isso. Conjunto de falhas geológicas localizadas na porção leste ali da África. A próxima. A hidrografia do continente conta com alguns dos Maiores rios do mundo. né, o Níger, o Congo e o Nilo, né? Ambos utilizados na geração de Energia. energia hidrelétrica, né? Então, é a letra D. D. E aqui, para finalizar, só ligar, qual que é a sequência? Clima semiárido, estação seca prolongada e vegetação de gramínea. Essa seria steppe. Steppe. Clima tropical, verão chuvoso e inverno quente. Árvores de porte médio, arbustos e gramíneas. Savana? Savana. Verões quentes e invernos chuvosos. Qual que é? Vegetação mediterrânea. Mediterrâneo. E clima árido, quente e seco. Plantas de pequeno porte, espécies que caem, caducifólias e xerófitas, que armazenam água.
É o deserto. Ô, professora, aqui, no deserto lá da África, eles fazem produção de uvas? Ó, fase, nós vamos ver. Se tiver um tempo, eu vou. A uva é mais ali no Mediterrâneo, oliveiras, né, que produz ali a azeitona, né? Tem ali, mas no deserto Saara, eu vou colocar uma reportagem lá muito interessante, porque existem projetos de irrigação onde nós temos ali o aproveitamento do deserto para a produção agrícola. É impressionante, gente. No meio do nada, assim, aquela areia, aí os grandes polos, né, os círculos de produção agrícola lá, por meio de irrigação. É possível, não é impossível, não. Tá? Mas exige ali, né, técnicas de irrigação, aproveitamento da água. Então, é possível. E existe, né? Vou colocar uma reportagem lá, ou um videozinho, se estiver no YouTube, eu vou colocar lá. Gente, então vamos parar por aqui. Nós encerramos a parte de geografia física. E a partir da próxima